Oi pessoal, sextos anos. Hoje é o nosso segundo dia de aula online, né? Aqui, mandando para vocês conteúdo para vocês fazerem em casa. Na aula de hoje eu quero revisar com vocês os tipos de substantivos que a gente já viu em sala, já trabalhou bastante, já fez bastante atividades, né, sobre isso. Só que eu queria reforçar um pouquinho com vocês, né, quando vocês estão em casa. Basicamente eu vou rever bem rápido o que a gente já viu em sala, vou explicar para vocês o que não deu tempo da gente ver, que foi flexão dos substantivos, né, número, gênero e grau, e aí vou explicar como que você deve fazer aquele trabalho que eu passei, tá bom, em sala, né, que era para você fazer agora durante a quarentena, tá bom? Então, vamos começar. O que são os substantivos, né? Os substantivos são uma classe de palavras responsáveis por nomear seres, objetos, ações, sentimentos, lugares, ideias, etc. Eles são flexionados em gênero, número e grau e classificados por tipos. Por que eu coloquei esse flexionados em gênero, número e grau de amarelo? Justamente para vocês verem, né, que eu estou destacando, que é algo que a gente ainda não viu, então eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá bom? Quando for falar sobre isso. A gente vai rever os tipos de substantivos que a gente já tinha visto, né? E aí, primeiramente, a gente viu os substantivos comuns e os próprios, né? O comum ele vai se referir a qualquer objeto de uma determinada espécie sem particularizá-lo, né? Ele vai se referir a qualquer ser ou objeto de modo geral. Por exemplo, né? Mulher, gato, cachorro, de modo geral. O substantivo próprio é exatamente o contrário, ele vai particularizar e destacar um ser em particular, né? Dentro de uma determinada espécie. Geralmente é escrito com letra maiúscula. Simples e composto também vimos em sala, certo? O substantivo simples representa nomes formados por apenas uma palavra, né? Terra, sapato, água são exemplos. O substantivo composto é formado por mais de um elemento, por meio da composição de palavras. Então a gente vai ter couve, flor, louva a Deus, guarda-roupa como exemplo. Vocês lembram que em sala eu falei que, por exemplo, couve-flor é um substantivo composto, porque existe a composição de palavras nesse substantivo. Só que se eu falar só couve, seria simples. Se eu falar só flor, seria simples também, entendeu? Então essa é a diferença entre o simples e o composto. Também vimos em sala isso. Abstrato ou concreto, que a gente também viu em sala, gente. O abstrato ele vai nomear ações, qualidades, sentimentos e estados que dependem de outro ser concreto para existir, né? Beleza, ensino, bravura, pobreza, alegria, amor, felicidade, dor, doença, tudo isso vai ser substantivo abstrato, porque depende de algo concreto, no caso de uma pessoa, no caso de sentimento, né, para que ele possa existir. No caso, o que são substantivos concretos, né? Ele serve para nomear seres que possuem existência própria, objetos, né, pessoas, enfim. Mas tem como exemplo lápis, mulher, cachorro, gato. A gente também viu isso bastante, né? A gente tem um derivado ou primitivo, né? O substantivo derivado é formado a partir de outras palavras. Por exemplo, livraria vem de livro, né? Noitada vem de noite, aguaceiro vem de água, pedregulho vem de pedra, né? Então, a gente vai ter o contrário do derivado, que é o primitivo. É o único que não deriva de outras palavras, mas pode originar diferentes termos. Livro, ele pode originar, né? Livraria. Noite pode originar outras palavras, como por exemplo, anoitecer, noitada, certo? Água, aguaceiro, e pedra, pedregulho, pedrada. Então são os substantivos que vão originar os outros substantivos. No caso, se eu estou originando, eu sou substantivo primitivo. Se eu existo a partir de outro substantivo, eu sou o substantivo derivado. Nós vimos também em sala isso aí, fizemos bastante atividades sobre os substantivos, tipos de substantivo. E aí, por último, a gente viu o substantivo coletivo.
né, que ele existe para designar um conjunto ou uma pluralidade de seres da mesma espécie, como por exemplo flora, que é o conjunto, né, da parte florestal, né, a multidão, que é um conjunto de pessoas, o cardume, que é um conjunto de peixes, uma floresta, que é um conjunto de árvores, e uma manada, que é um conjunto de elefantes. A gente também viu, né, galera? Aí o que a gente não viu, que eu quero que vocês prestem muita atenção, é na parte do flexão de substantivos. A flexão de substantivos, ela vai ser possível a gente fazer ela de 3 formas. A primeira delas é a flexão de gênero, certo? Como é que a gente vai entender isso? Prestem atenção. Os gêneros dizem respeito a todos os substantivos da língua portuguesa, sejam eles dotados de sexo ou não. Por exemplo, o gato, a gata, a mesa, a mulher, o telefone e o caderno. Como assim, professor? Essa parte aí dotada de sexo ou não. O gato, né, um animal, ele vai possuir, né, seu sexo biológico. Ele vai nascer macho ou fêmea. E a gente vai definir a flexão de gênero dele pelo sexo dele. Se ele é macho, se ele é fêmea. Se ele for macho, a gente vai chamar de o gato. Se ele for fêmea, a gente vai chamar de a gata. Só que, por exemplo, existem substantivos que a gente não precisa que eles tenham sexo biológico para a gente poder dar para eles flexão de gênero. Por exemplo, mesa, a gente sabe que é uma mesa, a mesa. Mulher, a gente sabe que é a mulher. Telefone, a gente sabe que é o telefone. Caderno, a gente sabe que é o caderno, né? Então, ó, são considerados masculinos substantivos que geralmente seguem os artigos o, os, e uns. Já os femininos, né, é o contrário, vai ter a, as, uma e umas. Então, pessoal, quando você precisar quando você precisar definir o substantivo em relação à flexão de gênero, é só você usar o artigo que define aquele substantivo, né, que vem antes daquele substantivo. Então, se aquele substantivo vier com um o antecedendo a ele, ele vai pertencer, né, ao gênero masculino. E se aquele substantivo vem com o artigo a, né, pertencente a ele, ele vai pertencer ao gênero feminino. É só vocês lembrarem do artigo. O artigo que puder ser aplicado antes do substantivo vai definir qual é o gênero daquele substantivo. Então, a gente vai dizer que a mulher é um substantivo de gênero feminino, o gato é um substantivo de gênero masculino, certo? Aí a gente vai ter também a flexão de número. Como é que funciona a flexão de número? Ó, a flexão substantivo de número diz respeito a colocá-la no singular ou no plural. De maneira geral, na língua portuguesa, o plural é demonstrado com a inclusão da letra S no fim das palavras, mas como é típico do nosso idioma, há exceções para essa regra. Se o plural de colega é colegas e o plural de menina é meninas, a mesma regra não pode ser dita para aquelas palavras que terminam com as letras AU, EL, OU e U. Nessas, devemos trocar a letra L por IS. Olha como é que fica, ó. Papel, a gente troca o L pelo IS. Então, no caso, vai ficar papéis. Jornal, a gente vai trocar o L pelo IS também. Então, vai ficar jornais. Barril, a gente vai trocar o L pelo IS. Barris, anzol, anzóis, anel, anéis e azul, azuis. Entenderam? Então, todas as palavrinhas que terminarem com O ou com A, a gente simplesmente vai colocar um S, né, para transformar ele no plural, deixar essa palavra no plural. E as que terminarem em AO, EL, OL e U, a gente vai trocar o L pelo IS. Isso aí vocês também já devem ter visto no 5º ano, né? Todavia, como os substantivos são muitos e podem terminar basicamente em qualquer letra do idioma, temos exceções, também naquelas cujas letras são R e Z, para flexioná-los, né, de número,
devemos adicionar o sufixo "s". Então, por exemplo, se a palavrinha terminou em R, amor, é um substantivo, né, abstrato. Para a gente deixar ele no plural, a gente vai adicionar, né, depois do R, depois da sua última letra, o sufixo "s". Então, no caso de amores, fica amores. No caso de dor, dores, luz, luzes e cruz, cruzes. Todo mundo entendeu? Flexão de número. O que a gente vai fazer? A única coisa de flexão de número é você dizer se aquele substantivo está no singular ou se ele está no plural, certo? Aí a gente vai ter a flexão de grau. Ó. A flexão de grau é aquela que identifica a grandeza de um determinado substantivo, ou seja, o seu aumentativo. Ela existe para que não precisemos fazer construções como ele era um gato grande o tempo todo. E para que possamos, em seu lugar, optar pelo simples, ele era um gatão. Então, ó, embora comumente criadas com os sufixos ão e ona, como em nosso exemplo anterior, também podem ser feitas com inho e inha, quando queremos indicar pequeneza, né? Quando a gente quer dizer que ele está no diminutivo. Os dois graus dos substantivos são, portanto, aumentativo e diminutivo. Mas ainda que na flexão, a nossa tendência seja estudá-la enquanto componentes das palavras que também podem aparecer associadas a ela. Então, por exemplo, um menininho é a forma sintética de dizer um menino pequeno, que por sua vez é a forma analítica de expressar a mesma grandeza. Então, a gente tem exemplos de flexão de grau, né? Então, por exemplo, amigo, se eu quiser utilizar a flexão de grau para o aumentativo, eu vou chamá-lo de amigão, e para o diminutivo, eu vou chamá-lo de amiguinho, para que eu não precise usar, né? Amigo grande, amigo pequeno, amigão, amiguinho, certo? E, gente, ó, eu expliquei para vocês como é que a gente trabalha com a flexão dos substantivos. E também passei por cima, né, do que a gente conversou em sala, dos tipos de substantivos. No último dia que a gente teve de aula, antes da quarentena, eu passei para vocês um trabalho de português, para vocês analisarem um texto, né, escolherem um texto, analisar o texto, descobrir quais são os substantivos que estão presentes nesse texto. Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como é que é para ser feito esse trabalho, certo? Ó, aqui a gente tem a folhinha de caderno de vocês, certo? Eu falei que vocês poderiam fazer isso tanto no caderno quanto num cartaz, se vocês quisessem, mas aí como a gente está de quarentena, está tudo fechado, vocês podem fazer no caderno, certo? É importante que vocês saibam que vocês não vão poder usar esse texto aqui, tá bom? Aqui eu já estou dando como exemplo, então vocês não podem usar esse texto. Esse texto eu peguei da internet, vocês devem pegar outro. Aí vocês vão colocar bem bonitinho, trabalho de português, tipos de substantivo, aí vai colocar seu nome e a sua turma, né? Aí tem aqui seu texto. Para se proteger e evitar a propagação da doença, o que fazer? Lavar as mãos frequentemente, pronto, certo, aqui o texto. A primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, é destacar, é saber aonde é que está os substantivos. Então, nessa primeira frase aqui, ó, na primeira linha, onde é que a gente vai achar os substantivos? Para se proteger, proteger é substantivo? Não, proteger é verbo. E evitar também é verbo. A propagação é substantivo? É sim. Então, se propagação é substantivo, eu vou pegar e vou marcar a palavra que é substantivo nesse texto, certo? A gente vai ver que existem mais de uma opção de como marcar, certo? Aí, da doença. Doença também é substantivo, né? Marquei aqui. Continuando, ó. O que fazer? Aqui, o que fazer não tem nenhum substantivo. A gente vai continuar. Lavar também é verbo, então não marco. As mãos. Mãos é substantivo, então eu vou marcar. Aqui, eu estou circulando porque eu estou mostrando para vocês que existe mais de uma forma, né, de você marcar. Se você não tiver o marcador de texto, você pode circular com uma canetinha de uma cor diferente. Se você fez de lápis, você pode marcar com uma caneta de qualquer cor. Se você fez com uma caneta azul, você pode marcar com caneta vermelha, certo?
Aí, ó, frequentemente por 20 segundos com água também é um substantivo. Posso marcar, certo? Eu tô fazendo aqui ao vivo, então tá saindo meu torto, mas vocês tenham cuidado para não manchar o texto de vocês. Sabão também é substantivo, eu posso marcar. Álcool também é substantivo, eu posso marcar. Então aqui, ó, você pode simplesmente sublinhar, certo? Ó, gel também é um substantivo. Nariz também é substantivo. Boca também é substantivo. Lenço também é substantivo. Cotovelo, certo? Contato. Então assim, gente, ó, já dei várias opções aqui, vários jeitos que vocês têm de marcar esses substantivos no caderno de vocês. Você pode usar o marca-texto, pode circular, pode sublinhar. Aí aqui, deixei 5 substantivos marcados e coloquei aqui o que vocês têm que fazer em seguida, ó. Vocês têm que fazer em seguida isso aqui. Vocês vão pegar os substantivos que vocês encontraram, vou fazer uma lista deles lá embaixo, certo? Aqui eu fiz só dos 5 que eu marquei, mas vocês vão fazer de todos os substantivos que vocês encontrarem no seu texto. Lembrem que eu falei que o texto não precisa ser muito grande, que é justamente para essa lista não ficar muito imensa, certo? Ele precisa pelo menos ter 10 linhas. 10 linhas de texto não vai dar tanto substantivo assim. Dependendo do seu texto, né? Então, o que você vai fazer? Você vai marcar, né? Aqui vamos fingir que só tem esses 5. Propagação, doença, mãos, água e contato. Aí eu coloquei ele aqui embaixo, ó. Vou marcar aqui para vocês verem. Coloquei aqui embaixo, ó, os substantivos. Então tem aqui, ó, primeiro substantivo, propagação. Aí eu vou dizer que tipo de substantivo ele é. Ele é comum ou próprio? Propagação é comum. Ele é simples ou composto? Simples. Ele é abstrato ou concreto? Ele é abstrato, porque para que algo se propague, eu preciso de pessoas propagando, né? Então ele é abstrato. Ele é primitivo ou derivado? Entendeu? Então vocês vão ter que fazer, cada substantivo vocês vão ter que fazer o tipo de substantivo que ele pertence. Então no caso de doença, que é o segundo que eu coloquei aqui, ó. Doença é comum ou próprio? É comum, né, gente? Simples ou composto? Simples também. Abstrato ou concreto? Abstrato, porque para que alguém esteja, ou melhor, doença precisa de alguém, né, para que esteja doente, né? Então ele é primitivo ou ele é derivado? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, mandem mensagem para mim. Pode mandar aqui no grupo, pode mandar no meu privado, certo? E agora vocês vão fazer o trabalho de vocês e vão responder uma atividade curtinha que eu preparei aqui para vocês fazerem, tá bom? Obrigado. Quando vocês terminarem, mandem foto no meu WhatsApp e aqui no grupo para eu dar uma corrigida e trabalhar com vocês essas atividades, beleza? Então tchau, até a próxima aula.